Oi, turma, então vamos tratar hoje sobre colheita. O fruto, que é o objetivo da nossa colheita, ele é o resultado do crescimento do ovário que estava na flor. Então, a gente tem aqui uma flor, por exemplo, de ervilha. Dentro do ovário tinha os óvulos, cada óvulo foi fecundado, se tornou um embrião e semente. E ao redor desse embrião com a semente, o ovário da planta se entumeceu, cresceu e se tornou o fruto dessa planta. Então, a gente tem aqui a vagem como sendo o fruto da ervilha. No caso da framboesa, o receptáculo onde estavam aderidos os óvulos, os ovários, né? E dentro do ovário, os óvulos. Esse receptáculo se entumeceu e cada baguinha dessa aqui é um fruto. E a framboesa, tudo isso junto, esse receptáculo com as baguinhas que se formaram. E no caso da pera, o receptáculo também e o junto com o ovário, eles são uma só unidade aqui, se entumeceu, reservou açúcares e formou o fruto junto para proteger então a semente que está aqui no centro. Então o fruto ele pode ser um fruto verdadeiro, como aqui a gente está vendo a vagem, como pode ser um pseudofruto, como no caso da framboesa pode ser uma infrutescência, né? Não só um pseudofruto, como uma infrutescência, vários frutos juntos. A formação do fruto, ela passa então pelo crescimento do ovário no fruto, e isso tem vários processos acontecendo, não só o crescimento, a divisão celular, o alongamento celular, mas a concentração de determinados de amido, de açúcares para proteger essa semente. A gente tem no primeiro momento, então, a divisão celular, como esse período de crescimento, com acúmulo de açúcares. Depois, a expansão celular, cada uma dessas células vai crescer, para só então a gente entrar aqui nesse período de maturação. Uma vez que esse fruto está formado no tamanho, ele começa a amadurecer. Esse processo a gente chama de maturação. Uma vez que ele está bem amadurecido, ele está bem formado, a maturação fisiológica foi alcançada, ele começa a amadurecer no sentido de quebrar o amido em açúcares e, por fim, começa a senescer e envelhecer, como a gente viu aqui no final. Então, são essas as fases da frutificação e amadurecimento do fruto. Existem dois tipos de frutos, né? Não apenas dois, mas em essência são esses dois, os frutos que a gente chama de climatéricos e os não climatéricos. Uma vez que alcançada a maturação fisiológica, esses frutos chamados climatéricos, eles podem ser colhidos, porque mesmo estando com a casca meio verde, eles vão conseguir amadurecer destacados da planta. Então, esses são os frutos climatéricos. Posterior ao destacamento da planta, existe um aumento da respiração e um aumento da concentração do hormônio etileno, que vai promover esse amadurecimento. Já os frutos não climatéricos, mesmo se eles forem destacados da planta, eles não conseguem amadurecer. Então, por isso é necessário retirar da planta, colher apenas quando eles já estiverem maduros. Então, é importante saber qual o tipo de fruto que está sendo trabalhado, porque para os climatéricos, retirar eles ainda com a casca verde faz com que você ganhe tempo para transportar esses frutos para distâncias maiores. Exemplos desses frutos: maçã, abacate, banana, manga, mamão. Agora, entre frutos não climatéricos que precisam ser colhidos já no ponto de madurez, tem os cítricos todos, abacaxi, uva. Então, a gente precisa conhecer se o seu fruto é climatérico ou não climatérico. Existem frutos que não necessariamente se comportam assim, mas é importante saber se eles conseguem amadurecer ou manter a melhor qualidade possível depois de ser dessacado da planta. A gente sabe, então, nesse primeiro momento da divisão celular, a respiração do fruto vai caindo, mas quando ele já está bem maduro, existe um aumento dessa produção, dessa respiração nos climatéricos e nos não climatéricos não existe. Existe um aumento a redução da durabilidade conforme eles vão ficando bem mais senescentes e aumento do etileno nos frutos climatéricos. E o fruto tá aqui, esse aqui é o crescimento do fruto, esse azul.
climatéricos, depois que eles alcançam a maturidade fisiológica, eles têm um aumento da concentração do gás, que é o hormônio etileno, e da respiração. E isso promove o amadurecimento deles, mesmo que eles sejam destacados da planta, enquanto que os demais, não. A redução de respiração e etileno é progressiva até o final. Então, a gente pode usar isso a favor da produção desses frutos. Então, para frutos climatéricos maduros, a aplicação de etileno exógeno, né, por meio desses reguladores de crescimento, acelera o amadurecimento. Mas para os imaturos, acelera a respiração, mas não aumenta a produção de etileno endógeno. Já para os não climatéricos, não acelera a respiração, não acelera o amadurecimento, eles não são sensíveis a esse etileno, mas pode até alterar a cor dos frutos, como no caso aqui dos cítricos. Existem vários produtos comerciais com essa função de promover, né? Então, são os precursores de etileno, substâncias que vão ser transformadas em etileno na planta, e os inibidores. Dentre os produtos que são precursores de etileno, existem toda essa variedade que você pode procurar lá na plataforma do Agrofit, que está no site do Ministério da Agricultura do Brasil, com todos os produtos que foram registrados para as culturas. E tem também, então, aqui esse último produto aqui, que o princípio ativo dele é o cloridrato de aviglicina, e ele é um inibidor de etileno. Frutos climatéricos, eles têm esse pico de respiração e de produção de etileno. São todos eles banana, manga, mamão, maracujá, goiaba, abacate, pinha. E eles podem ser transportados por grandes distâncias, porque eles são colhidos um pouco verdes. Controle também da atmosfera faz com que eles sejam mantidos o máximo de tempo mais verdes, para eles chegarem a amadurecer só quando já estiverem lá na gôndola para o consumidor comprar. Já os não climatéricos têm que ser colhidos já na ponto de maturidade, e aí é mais limitado para transportes a longas distâncias, mas isso é possível também porque com o controle da câmara, né, no lugar onde eles estão sendo transportados, se eles não tiverem grandes condições de respirar, eles tendem a não senescer tão rapidamente. E aí os exemplos são a laranja, o abacaxi, o limão, essa frutinha lixia e as uvas. Saber se o fruto é climatérico ou não é importante para determinar o ponto de colheita. Então, o ponto de colheita deve ser definido conforme a exigência do mercado, depende do tipo de espécie, né, da cultura, e o critério ele pode ser tanto a partir da identificação dos números de dias após o florescimento, como também de uma forma indireta, né, pela visualização e por meio de alguns instrumentos. A gente sabe que o ponto de colheita é quando a planta alcançou pelo menos a maturidade fisiológica. E aí você tem nesse ponto de colheita, nesse momento da maturidade fisiológica, a mudança da cor das substâncias ácidas. Elas ficam com baixa acidez, do amido é degradado em açúcares, as clorofilas se tornam pigmentos que são ou carotenoides, antocianinas, flavonoides, de acordo com a cor, né? Clorofila se transformando aqui em carotenoides com cores amarelas, laranjas e vermelhas, ou ainda vermelha, azul, violeta. Geralmente essas cores são antocianinas, e ainda o amarelo por flavonoides. Se for o ponto de colheita determinado a partir do florescimento até a colheita, se sabe que de 150 a 200 dias é o tempo que se leva do florescimento até a colheita no abacaxi. Já em maracujá, de 30 a 60 dias. Um outro método, então, seria determinar pelo tamanho, pelo formato do fruto e pela textura da casca. Em cajueiro, quando tiver com esse formato mais cilíndrico, com a cor mais uniforme e alaranjada. No caso da manga, avalia-se a polpa, a cor da polpa bem amarela alaranjada e a cor mais avermelhada da epiderme. No caso do maracujá também, a cor externa. No caso do abacate, verificar se já se formaram aquelas lenticelas que são espaços para respiração celular. Passa de pequenos pontos claros para se tornar cicatrizes bem visíveis.
No caso da pinha, você vê o afastamento desses carpelos aqui, e ela fica com uma corzinha mais amarelada. No caso do abacaxizeiro, você vê esses os frutilhos ficam mais achatados, o que torna a casca mais lisa e as malhas e os espaços entre os frutilhos mais espaçados. Então, é possível identificar visualmente, mas também existe um método onde você avalia o suco das frutas. E nesse suco você vai avaliar o teor de sólidos solúveis. Existem aparelhos para isso. Qual é o aparelho? É o refratômetro. O refratômetro, ele vai dar, quando você pinga o suco nesse prisma, o prisma vai, a luz que entrar por esse prisma, ela vai refratir, a luz vai refratar daqui do prisma, quando ela vai passar pelo líquido, pelo suco que você pingou aqui no prisma, e aí vai marcar numa escala o índice correspondente ao teor de sólidos solúveis. Sólidos solúveis são os açúcares, o álcool, as proteínas, tudo que tiver sólido dissolvido naquele suco. No caso da laranja, você pode pingar diretamente aqui. No caso do kiwi, vai cortar o fruto no meio, vai pegar uma uma porção média para poder avaliar isso. Então, existem índices para cada um dos frutos e existe um ponto de colheita adequado para cada um deles. Então, por exemplo, como usar o refratômetro. Esse aqui, que é o manual, e ele você pode levar ele para qualquer lugar, né? Ele é portátil também. Você inicialmente calibra com água, pinga água e verifica se essa marca branca coincide com zero. Se não coincidir, existe um parafuso logo atrás aqui da tampa do prisma que deve ser girado para calibrar e marcar o zero quando você estiver com água pura aqui no prisma. Depois que você fez a calibragem, basta então pingar o suco da fruta. E aí, por exemplo, para essas laranjas aqui, existe um requisito mínimo, né, de graus Bics, né, de sólidos solúveis, para que ela esteja no ponto de colheita. No caso, seria 10. Para a tangerina, já seria 9, e dependendo da variedade, poderia ser até 10,5. E já para o limão Tahiti é o 7. Existe também um refratômetro digital, que ele é mais caro, né? Um refratômetro manual, ele vai custar entre 50 a 100 reais. Você vai escolher a faixa que ele vai, daquela escala, né? Se vai de 0 a 20, se vai de 20 a 80, depende do que você for medir. E no caso do refratômetro digital, ele é bem mais caro, mais por volta de R$ 1.000. Você também vai pingar o líquido aqui nesse visor e vai aparecer nesse display, nessa tela digital, o valor correspondente ao teor de sólidos solúveis. Esse teor ele é dado numa escala que a gente chama de escala Brix. Para a colheita, então, para você ter uma boa colheita, uma boa qualidade de frutos, não basta a gente ver apenas esse ponto de colheita. Todos os processos que foram anteriores à colheita, à produção desses frutos, como também os que são pós-colheita, eles impactam a qualidade desse produto final que vai chegar ao seu consumidor. Então, desde o plantio, a escolha das espécies de acordo com as suas condições climáticas, por isso que a gente vê lá a parte de zoneamento agroclimático, para você reunir as melhores condições para a produção. Planejamento do pomar, durante a condução do pomar, a questão dos tratos culturais, o manejo sanitário e a preparação para a colheita. E durante a colheita, a higiene, acondicionamento, a embalagem, tudo isso é essencial para que você tenha um excelente produto. Então, para a hora da colheita, limpeza da área a ser colhida, orientação para os seus trabalhadores, né? Eles estarem bem treinados, engajados e com o equipamento de proteção individual correto, e organizar todos os materiais necessários e limpos, né? Deixarem os materiais limpos para início dos trabalhos. É importante tudo isso para minimizar os desperdícios da mão de obra e também para prevenir
exposição dos seus frutos a condições adversas, como calor excessivo, secura. Então, quanto mais breve se for entre a colheita e o acondicionamento, melhor é a capacidade de você manter seu produto por mais tempo de prateleira. Existem outros cuidados, por exemplo, ter cuidado de colocar os frutos nas caixas, evitando jogar. Deve-se também utilizar materiais para amortecer esses frutos e usar papel próprio para colheita. O manuseio e as ferramentas devem estar bem afiadas, mas também ter o EPI para os trabalhadores não acontecerem acidentes com eles. Duas formas de coleta. Uma é com o corte do pedúnculo. O pedúnculo é uma estrutura importante para ser mantido o máximo de tempo com os frutos, porque ele previne o dessecamento, né, a perda de água, pela a junção do fruto com o pedúnculo. Pode ser feito com um equipamento de corte, ou mesmo na hora de retirar a colheita do fruto, pode ser feita com a torção do fruto, como por exemplo aqui. E aí, quando são frutos que o pedúnculo fica bem aderido ao fruto, é fácil fazer a torção. Quando não, é melhor usar uma tesoura, ou mesmo quando são frutos que têm exudação de látex. Melhor tirar uma tesoura e evitar deixar que esse látex toque os frutos. Ter cuidado também com plantas que vão adquirir um porte mais alto e usar escada, equipamento para alcançar esses níveis mais altos. E o transporte ser, então, o mais breve possível, evitar a trepidação e evitar tempo demais exposto ao sol. Nessa aula, então, a gente viu essas etapas da colheita, o ponto de colheita, né, os tipos de frutos para ponto de colheita e alguns cuidados para essa operação. Na próxima aula, então, a gente inicia com pós-colheita.